Olá, bom dia, você que assiste a TV Câmara Campinas, mais um Café com o Presidente, aquele bate-papo semanal com o presidente da Câmara Municipal de Campinas, o vereador Luiz Rossini. Bom dia, presidente. Bom dia, é sempre bom conversar com você e com os nossos cidadãos que assistem o Café com o Presidente. Presidente, nessa semana nós estamos aqui na Semana da Consciência Negra, daqui a pouquinho a gente vai falar das atividades da Câmara. Mas antes, eu quero começar esse bate-papo falando que na última sexta-feira, dia 17, nós começamos a ter efetivamente aqui em Campinas a aplicação do Refis, né? E um projeto que nasceu aqui de uma demanda da Câmara, de uma conversa aqui nessa sala, inclusive com setores produtivos, e que agora se torna uma realidade. Eu acho que a Câmara cumpriu o seu papel, né? Anteriormente até essa reunião que nós recebemos os representantes dos setores produtivos, né, do Ciesp, da Bicamp, da SIC e do Sind Varejistas, a Câmara já vinha discutindo esse tema. Uma comissão de estudos presidida pelo vereador Eduardo Magoga para discutir os critérios até de cálculo do IPTU, naquele momento já identificou a necessidade de se propor alguma coisa nesse sentido. Ainda como consequência da pandemia, muitos proprietários de pequenos imóveis, comércios, não estavam conseguindo pagar o IPTU por conta da paralisação da economia no período e mesmo acabando a pandemia, a recuperação estava muito lenta, então havia essa demanda da sociedade. Obviamente, quando os setores produtivos vieram aqui com dados que demonstram um pouco a preocupação para esse segmento, tanto industrial, comercial, serviços, eles vieram pedir, na verdade eles fizeram dois movimentos, foram ao prefeito e vieram à Câmara. E eles vieram pedir o apoio da Câmara na sensibilização política do prefeito e mais do que isso, para agilizar e conseguir a aprovação da Câmara no tempo necessário para que o Refis pudesse ser aplicado. É uma medida de interesse social, isso vai ajudar as empresas pequenas de todos os portes, e ajudando as empresas você está mantendo empregos, você está ajudando a fomentar a economia e também os contribuintes residenciais, autônomos, que às vezes estão em dívida com a prefeitura, para poder se regularizar, né, com desconto de multa e juros e parcelando de uma maneira que caiba no orçamento de todo mundo. A Câmara ouviu, recebeu o projeto, fez audiência pública, debateu, discutiu e aprovou. E agora, assim, os contribuintes estão sendo beneficiados com isso, né, com esse novo Refis. Era uma medida necessária, né, para a economia de Campinas e para ajudar principalmente quem precisa disso. Falando nessas questões tributárias, a Câmara na última semana, inclusive, aprovou alguns projetos de autoria do Executivo, que trata justamente de questões tributárias da nossa cidade, falando de termos de cooperação, falando da questão da responsabilidade também, do valor do pagamento, da questão da... O que é isso, esse bojo que a Câmara aprovou? O que significa? Na verdade, é sempre necessário você atualizar a legislação tributária de acordo com a realidade local e nacional. Uma das propostas que a gente ainda está em fase final de discussão que trata disso é você reduzir o ISSQN de alguns setores, principalmente de saúde, para as empresas que queiram se instalar no centro. É uma ação também que visa a requalificação do centro. A gente precisa criar incentivos para que empresas, principalmente de prestação de serviços, se instalem no centro, porque a empresa ela vai trazer trabalhadores e vai trazer clientes, né, principalmente da área da saúde, e isso acaba estimulando também o comércio, a economia do centro. Mas é uma das ações assim, de requalificação do centro. Então, a modernização da legislação para facilitar, inclusive, os pedidos de parcelamento, de tributação, de tornar mais transparente o cálculo dos impostos, são sempre medidas importantes, né? E a Câmara, quando recebe o projeto, faz a discussão, um debate para contribuir. Nós precisamos ter uma legislação tributária que seja boa para a economia e justa para o contribuinte. Ainda falando de questões importantes de votação, o senhor falou inclusive do Refis que fez audiência, nós temos uma audiência
importantíssima que aconteceu na última sexta-feira, que discutiu a lei orçamentária para o ano que vem. Fala um pouquinho da importância da Câmara fazer esse debate, chamar a população para participar. Como que é isso? Olha, nós fizemos assim, uma ampla divulgação, né? Usamos todos os canais disponíveis da Câmara para oficializar, chamar a população para participar presencialmente ou também, como aconteceu, né, remotamente aí pelos canais das redes sociais da Câmara. E foi uma audiência muito importante, onde o governo pôde esclarecer os critérios utilizados para a fixação da previsão orçamentária para 2024. Compreendemos que o município também se ressentiu da perda de repasse de ICMS em 2023 e ainda sem uma perspectiva de recuperação disso para 2024, o que praticamente tornou o orçamento de 2023 igual ao de 2024, só com atualização inflacionária. Isso repercute dentro das pastas das secretarias. Há uma preocupação muito grande dos setores sociais, principalmente da área da assistência, da saúde, né, no sentido de eles interpretam que não houve um crescimento do orçamento na medida da necessidade dessas áreas e o governo pôde esclarecer, mas ficou claro também que durante a execução orçamentária, porque há dentro do orçamento da lei a previsão do prefeito poder suplementar em até 25% o orçamento, e essa suplementação ela vai acontecendo na medida que você tiver uma perspectiva de crescimento da receita e, obviamente, aí você pode direcionar isso para aquelas áreas que são mais prioritárias. Foi uma discussão muito intensa, bastante participativa, vários setores, segmentos participando, né? E o papel da Câmara na audiência pública é esse, é fazer com que a cidade, a sociedade possa entender, compreender a lei orçamentária e que o governo também possa escutar, né, ouvir as demandas daquilo que é prioridade para a sociedade de Campinas. Presidente, a gente teve uma notícia boa essa semana, porque, olha, do Programa Nacional de Transparência Pública, que avalia as casas legislativas, a média aí as informações disponibilizadas ao público nesse portal de transparência do Estado de São Paulo é de 57,43%. E a Câmara de Campinas chegou a 65,77%, um índice de transparência acima das demais. O que significa isso na prática para nós, hein? Significa que nós estamos indo no caminho certo. A nossa meta é atingir os 100%, né, de transparência. É claro que isso depende de adequações do sistema, de como as informações são veiculadas a partir do site, mas várias medidas adotadas, algumas que já vinham em andamento e aquelas que a gente pôde assim, aprimorar, por exemplo, com a divulgação do QR Code da pauta das sessões, permitindo tanto quem esteja presencialmente na Câmara ou em casa assistindo, poder acompanhar os projetos que estão sendo debatidos, votados, inclusive acessar esses projetos na íntegra, né? O canal de comunicação via WhatsApp, que permite que o cidadão possa se cadastrar e receber as informações da Câmara, dos debates, dos acontecimentos, né? Permitindo que a sociedade possa acompanhar as discussões da Câmara. O trabalho que a TV Câmara faz, né? Que todos os grandes assuntos, todas as reuniões das comissões, as audiências públicas, elas são transmitidas e depois ficam disponibilizadas para quem quiser acessar, né? São todas ações que melhoram e ampliam a transparência da Câmara. Além de outros processos, acesso à informação, tentando melhorar a forma do cidadão poder acessar uma informação de seu interesse. É um esforço, nós estamos num processo de cada vez mais aprofundando isso e a nossa meta é transparência total. Inclusive nesse processo aí de aumentar, esse é um item da orientação estratégica aqui do Legislativo, né? Nós finalizamos o processo de planejamento estratégico da Câmara, né, para o próximo, não só para esse, mas até para os próximos anos, e isso é uma diretriz a ser perseguida. A consciência dos servidores de carreira e também da presidência de que nós precisamos avançar nisso. Então,
é sim uma diretriz estratégica que a gente precisa agora, através de ações pontuais, atender essa transparência da Câmara. Presidente, como a gente não bateu esse papo semanal nos últimos dias, mas eu gosto de enfatizar que nós tivemos aqui em Campinas também um ponto importante que a Câmara também sempre esteve muito antenada, que é a reforma do Centro de Convivência. Nós tivemos aí a entrega da primeira fase. O que significa isso para a cidade quando a gente pensa na cultura e tudo mais? Olha, primeiro até eu tinha proposto e era presidente de uma comissão de representação para acompanhar, né, as reformas do Centro de Convivência, desde a assinatura do contrato, instalação, início das obras. A gente fez várias visitas no local. E a Câmara ser chamada para a entrega dessa primeira fase também é o reconhecimento da contribuição da Câmara para esse processo, né? Porque inclusive a aprovação de legislação e leis que permitam isso. Agora, para a cidade isso é fundamental. Eu disse no dia que o Centro de Convivência Cultural é o coração da cultura de Campinas, por tudo que representa e representou, né, para a cultura da cidade. A cidade espera esse teatro pronto, reaberto, trazendo espetáculos de todas as áreas da cultura, né, de teatro, música, dança, né, espetáculos de toda a natureza. Ali vai voltar a ser a sede da nossa orquestra sinfônica, que é um patrimônio cultural da cidade. Então, com essas novas instalações, e vão, quando serem entregues, no top da modernização, né, vai ser uma referência importante, né, não só para Campinas, mas até para o país. Então, o que nós vamos fazer? Acompanhar essa primeira fase e já ver o anúncio do prefeito para o edital de licitação que está colocado para finalizar, né, essa reforma e a modernização do Teatro do Centro de Convivência. É importante, a Câmara atenta, vários vereadores acompanham, cobram, e estando lá e constatar que isso está acontecendo, e quem sabe para os 250 anos da cidade a gente já possa ter o teatro entregue para a população, isso é maravilhoso. Presidente, nessa semana nós temos aí a Semana da Consciência Negra. A gente tem falado disso o mês todo, mas essa semana é a semana do dia 20. Inclusive, nesta segunda-feira, a gente tem aí uma honraria que já está instituída há anos pela Câmara Municipal, que hoje também deverá ser entregue a partir de 5 horas da tarde no plenário. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse papel da Câmara quando reconhece, desde quando criou lá atrás essa honraria. Hoje a gente tem todo também uma resolução em relação às atividades da Câmara, as atividades da TV Câmara Campinas, quando a gente fala nesse mês da consciência negra, do combate ao racismo. Fala um pouquinho para nós. O ex-presidente Zé Carlos, quando instituiu, né, o mês da consciência negra do Legislativo, visava isso, fazer com que essa discussão fosse potencializada em várias ações que vão desde eventos, exposições, entrevistas, né, que a TV Câmara faz com lideranças da comunidade negra, militantes da causa, visa mostrar o seguinte: a Câmara está comprometida com o enfrentamento e o combate ao racismo. E não só ao racismo, mas a todas as formas de discriminação, inclusive religiosa, né, que muitas vezes as religiões de matriz africana são vítimas. E a entrega, né, do diploma Zumbi dos Palmares é o reconhecimento a personalidades ligadas à luta, ao movimento, né, da comunidade negra, tem desenvolvido, contribuindo com o enfrentamento dessa realidade que é muito triste para todos, né? Então, é assim, reafirmação da Câmara do compromisso de enfrentamento e combate ao racismo e discriminações de natureza religiosa e racial, né? E são vários eventos acontecendo e aconteceram já durante esse mês, vamos ter outros, mas é importante isso. Eu acho que a gente não pode mais tolerar nenhum tipo de discriminação, né? E a gente quer nessas ações, e as matérias que você e a TV Câmara têm produzido, tem um conteúdo pedagógico importante, né? A nossa forma de ajudar a desenvolver a consciência
para todas as pessoas, né, de que não cabe mais na sociedade nenhum tipo de discriminação, particularmente o racismo. E você que assiste a TV Câmara Campinas, pode ir lá no youtube.com/TV Câmara Campinas, entra na playlist Consciência Negra, a gente tem lá todo o material que foi feito no ano de 2022 e também agora os novos materiais do ano de 2023, e a gente já convida você a assistir nesta semana o Câmara Notícia, que nós temos uma série de reportagens especiais ali, dita Territórios de Resistência Negra. É um recorte em alguns locais aqui de Campinas que traz justamente essa manutenção e preservação da identidade da comunidade negra aqui na nossa cidade. Lembrando, inclusive, que hoje, segunda-feira, às 5 horas da tarde, você pode vir pessoalmente assistir aqui, acompanhar essa homenagem da entrega do diploma Zumbi dos Palmares no plenário do Legislativo. A entrada é pela Avenida Engenheiro Roberto Mangi, número 66. Se você está assistindo a reprise do Café com o Presidente, vai lá também no youtube.com/TV Câmara Campinas, você procura lá por essa reunião, que ela está gravada, e você pode ver como foi então essa linda homenagem que aconteceu aqui no dia 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra. Presidente, muito obrigada e até semana que vem. Até a semana que vem. Um abraço a todos. Um abraço a todos vocês.